Bem, irmãos, boa noite, tudo bem? Esperando aí o restante do pessoal vai ingressando aí no aplicativo. Aleluia. Nós vamos hoje compartilhar de mais um testemunho, né? E tem sido poderoso esse tempo, né? De testemunho. A gente sabe que é a palavra, né? A palavra que nos traz, que gera fé, né? Lembra que vai dizer Romanos 10:17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? De Cristo. O testemunho ele é uma aplicação da palavra, né? Ou seja, pessoas que nós conhecemos, que tiveram, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua experiência com o Senhor, né? E às vezes, como nós já falamos aqui, tem pessoas que convivem conosco que a gente não tem, né? Não nem sabe um pouco da história daquela pessoa com o Senhor. E quando ela fala do testemunho dela, a gente realmente fica, né, impactado com o que Deus fez na vida dela, né? Então, cada um de nós, né, Deus escolheu, nós somos alvos do amor de Deus. Eu tenho percebido isso, né, que a nossa história ela não pode ser desconsiderada, desqualificada totalmente, né? Por quê? Porque Deus sempre esteve conosco, ele sempre nos amou, mas chegou um dia que ele decidiu revelar esse amor para nós. Nós não percebíamos, né, que nós éramos amados, mas chegou um momento que ele decidiu se apresentar para nós, né? Tem um momento que ele decidiu aparecer para nós, né? Como criança, né? A gente brinca de se esconder com a criança, né? Eu brinco de se esconder com a Sara e eu vou lá e me escondo. Claro que se eu me esconder mesmo, ela nunca vai me achar, mas tem uma hora que eu apareço para ela, né? É mais ou menos assim o amor de Deus, é mais ou menos assim que Jesus faz, né? Ele não se esconde, mas ele decide aparecer para nós, porque não é uma iniciativa nossa, tudo parte dele, porque o amor de Deus foi de tal maneira, como diz a palavra, foi de tal maneira esse amor que deu filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós fomos alvos do amor de Deus. E aí a gente tem visto as histórias, né? Na medida do possível, a gente tem acompanhado aqui as histórias dos irmãos e tem visto quão poderoso é, né? O mover de Deus na vida dos nossos irmãos e pessoas próximas nossas, né? A gente vê a história de pessoas lá distantes, pessoas de longe, a gente fica impactado, mas tem pessoas tão próximas a nós que a gente vê o maravilhoso mover de Deus, né, na vida dessas pessoas. Então, o testemunho tem essa parte, né, encorajadora, né, pessoas próximas de nós que foram tocadas pelo amor de Deus, foram tocadas pelo favor de Deus, e hoje, né, são pessoas que convivem conosco, são da nossa vida, né, compartilham da mesma vida conosco. Então, e hoje a gente continua, né, mais essa semana, talvez vamos ver como que a gente vai desenvolver, mas essa semana a gente vai continuar então com os testemunhos. Isso tem encorajado muito todos nós. E hoje a gente vai estar então testemunhando conosco aqui, vai ser a Roberta, né? Vai estar falando aí um pouquinho da história dela, né? Vai estar falando daquilo que Deus fez na vida dela. E eu encorajo você também, né? Você aí, nós passamos ali para os líderes uma espécie de escala semanal. Então você, né? Sinta-se encorajado a testemunhar. Muitas pessoas têm um pouco, não de receio, vergonha de falar, mas a gente não tem vergonha de falar de tanta coisa, né? Nós não podemos ter vergonha de falar daquilo que Deus fez na nossa vida. E a gente também ontem, né, tivemos 2 celebrações poderosas e eu tenho falado para os irmãos, testemunha aquilo que Deus fez, né? Nós tivemos ontem à noite um momento que nós oramos por cura, algumas pessoas foram curadas ali e umas a gente até brinca, a gente fica sabendo só depois, né? Isso não é para nos engrandecer, mas é para engrandecer o nome dele, amém, irmãos? Isso é testemunho e isso gera fé em muitas outras pessoas. Então, testemunhe daquilo que Deus tem feito na sua vida, testemunhe daquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, os milagres que têm acontecido com você, porque lá no início, né, quando começou toda essa história, vamos dizer assim, dessa pandemia, nós falamos que esse seria o melhor momento, ok? Então, a gente tem vivido isso, eu tenho vivido os melhores momentos da minha vida, tanto para com o Senhor, quanto para com outras coisas, ok? Tempo de crescimento, de multiplicação, de avanço, e nós falamos que seria assim, né? E é uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração, é acerca de salvação,
é acerca de que muitas pessoas vão ser salvas, nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus através, né, de nós, né? Não é através de uma pessoa, é através da igreja, através dos irmãos, através do seu testemunho, através da sua história, através de você sendo um canal de Deus na vida daquelas pessoas que você convive. Muitas pessoas vão ser salvas, né? E também está liberado uma palavra sobre nós do sobrenatural de Deus, ok? Então é assim que funciona. Quando as trevas elas vão crescendo, a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, ele é muito mais forte, porque Deus nunca perde, amém, irmãos? Deus sempre está na frente, a luz sempre ganha, a luz sempre está na frente, ok? Então vamos lá, hoje a Roberta vai testemunhar conosco aqui aquilo que Deus fez na vida dela, e aí depois no final nós vamos estar ceando, né? Se você já quiser aí deixar pronto o seu cálice e o pão para nós cearmos, porque a ceia ela é em memória daquilo que Deus fez, amém, irmãos? A ceia não é para nós lembrarmos dos nossos erros, das nossas falhas, mas a ceia é para lembrar daquilo que ele fez. Jesus diz, né? Fazer isso em memória de mim. Existem duas ordenanças, né? O batismo e a ceia. O batismo, ele é essa questão pública, né? Essa declaração pública da nossa fé, e a ceia, ela é memória daquilo que aconteceu, né? E nós temos esse mover, né? Nós tivemos semanas, nós falamos até com os líderes também, nós tivemos, né, em 2 células, reuniões de célula, nós batizamos pessoas, ok? Então, tá acontecendo, tá movendo. Então, né, seja encorajado hoje, seja encorajado pelo Espírito de Deus, né? Seja essa ferramenta na mão de Deus, seja essa pessoa que Deus, né, escolheu para ser usada para impactar outras pessoas. Amém, irmão? Deus abençoe. Então, a Roberta vai compartilhar e no final a gente retorna para estar ceando com todos. Boa noite. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu na minha vida e tudo aquilo que Cristo fez, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, minha mãe pegou eu e minha irmã e levou para Porto Alegre. Daí, quando a gente chegou lá, era um hospital. E daí, tava eu e minha irmã lá e minha mãe resolvendo as coisas lá do hospital. E daí, do nada, chegou um cara, tipo, que eu nunca tinha visto na vida e ofereceu uma bala para mim. Daí eu fiquei bem assustada, né? E eu meio que saí correndo, assim, e a minha irmã também saiu correndo. Só que daí, eu cheguei na minha mãe e falei, um cara ofereceu uma bala pra mim. Daí, ela olhou pra ver quem era o cara, e daí, tipo, eu descobri que aquele cara, que eu não conhecia, era meu pai. Daí, nesse tempo todo, eu comecei a ficar muito confusa, tipo assim, eu tinha 8 anos e isso era estranho pra mim, né? Tipo, não conheci meu pai, tipo, na minha cabeça eu nunca pensei, eu achava que eu nem tinha um pai, né? E daí eu comecei a achar que a partir daquilo ali, um homem ia entrar na minha vida e ia tentar começar. Eu achava tão ruim que talvez um homem ia começar a tentar fazer parte da minha vida. E a minha expectativa era essa: agora eu vou ter que aguentar um homem tentando entrar na minha vida, um homem que nunca nem quis saber da minha existência. E daí foi passando o tempo e eu esperando, tipo assim, vou ter que aguentar, vou ter que aguentar. Só que na verdade ele não fez questão nenhuma de eu estar na vida dele, né? Ele sabia da minha existência, sabia da existência da minha irmã, mas ele não fazia questão nenhuma da nossa existência e de tudo isso, né? E a minha expectativa, que era ter que aguentar ele, passou para uma expectativa frustrada, porque por mais que tinha sido uma expectativa ruim, mesmo assim eu fui frustrada, porque ele não buscou estar perto de nós, ele não buscou relacionar com a gente, saber como a gente está. E a verdade é que, tipo, às vezes ele dava atenção, mas ele nem perguntava, assim, como a gente estava. E nem chegava para, Roberta, como tu tá? Tipo, ele não lembrava do nosso aniversário, não lembrava de nada do que era importante pra gente. Ele não participou de nenhum dos momentos. Então, a minha vida toda foi a minha mãe. Tipo, a minha mãe, ela é o pai, ela é a mãe. Daí ela colocava aquilo na minha cabeça. Pra que tu vai fazer presente dia dos pais? Tem que dar pra mim, porque eu sou teu pai e eu sou tua mãe também. Deixa eu mudar aqui. Daí, passados os tempos, enfim, eu me acostumei com a ideia de eu não tenho um pai. Só que eu não sabia o quanto aquilo machucava eu por dentro. Não sabia o quanto aquilo fazia, dava uma cutucada na minha ferida, porque
Dia dos Pais já aconteceu já na escola, no meu 7º ano, de a professora pedir pra gente fazer um presente Dia dos Pais e eu falar que eu não queria fazer, que eu não tinha um pai. Só que eu estava usando aquilo como uma série de vitimismo, né? Daí, enfim, a professora brigou comigo, falou que eu tinha que fazer, e eu falei que eu não ia fazer porque eu não tinha um pai, e não tinha para quem dar aquele presente, e, enfim, fui levada para a secretaria por causa disso, e chegou lá na secretaria, o que eu usei para me desculpar do que eu tinha feito? Eu não tenho um pai, daí eu comecei a chorar, e, tipo assim, a diretora foi lá e passou a mão na minha cabeça, faz parte da vida essas coisas, enfim. E daí, passando isso, eu comecei a me conformar, porque por mais que eu não tivesse um pai, eu tinha alguns irmãos, e daí a minha vida foi passando, fui crescendo sem a presença do meu pai. E daí eu fui embora para Porto Alegre com uns 10 anos. E daí lá eu comecei a realmente ver como que é o mundo com 10 anos de idade, tipo assim. Eu morava num bairro perto da escola, dei para a escola, conheci uma menina que ela me fazia só mal, né? Tipo assim, ela me mostrava coisas que eu nunca tinha não tinha conhecido, coisas que não faziam bem para mim, porque eu era uma criança, e hoje a minha mentalidade quanto a isso é, cara, se tu tem um filho de até 12 anos tem que estar brincando de boneco ainda, tem que estar brincando com carrinho, entendeu? Com 10 anos eu comecei a ver coisa que, tipo, eu não tinha que estar vendo na minha vida ainda, sabe? E daí meu pai começou a me procurar quando eu estava longe. Já ainda. Eu vou ter que mudar. Meu pai começou a me procurar quando eu estava longe, daí ele mandava uns saquinhos tipo, com moeda para lá, e daí, enfim, isso não mudava nada. Mas eu voltei para cá, de novo, ele ausente, e daí eu entrei na escola de novo para cá, e daí foi nesse tempo que eu comecei a, enfim, sofrer porque as pessoas falavam. Eu sofri muito bullying quando eu era pequena, né? E foi bem difícil para mim esse tempo, porque por mais que eu fingia que não ligava para aquilo que as pessoas falavam, que os meus coleguinhas falavam, aquilo ficava guardado, sabe? Quando uma pessoa fala algo para ti e na hora tu não liga, mas aquilo fica guardado dentro de ti. E aquilo ali foi virando uma bola de neve, eu guardando e guardando e guardando coisas. Então, tipo, desde meus 8 anos eu fui guardando coisas que aconteceram na minha vida e que me marcaram. E daí eu voltei, eu saí da escola, fui para outra escola, e mesmo assim a situação continuou a mesma, né? E daí, com 12 anos, eu tive meu primeiro namoradinho com 12 anos. 11, na verdade. Daí, aquilo ali também foi o ápice do ápice, assim, piorou minha vida, assim, num estado que foi horrível. Eu era uma criança, tipo assim, eu não tinha que estar fazendo isso, e eu fazia escondido, assim, né? Eu conheci um menino pela internet, eu nem sei porque eu tinha celular, mas eu tinha celular com 11 anos. E a gente conversava. Daí, isso aconteceu durante 3 anos, a gente conversando. E eu namorei com ele, minha mãe não sabia que eu namorava. Minha mãe não sabe até hoje, na verdade, nunca falei pra ela. E daí, enfim, esse namoradinho, ele era um ano mais velho que eu. Eu tinha 11, ele tinha 12. Só que ele tinha uma vida, tipo assim, totalmente deturbada, assim, sabe? Bem pior do que a minha. Tipo, ele tinha experiências bem piores do que a minha, sabe? Então, ele tinha vida sexual ativa com 12 anos de idade, sabe? E daí, chegou um tempo, assim, que aquilo ali começou a fazer mal pra mim. E daí, ele começou a colocar uma pressão em mim, tipo assim, eu tinha 11 anos de idade. Ele falava que se eu não tivesse uma relação sexual com ele ia terminar comigo. Só que eu tinha 11 anos de idade, daí, tipo assim, eu era uma criança, entendeu? E daí eu comecei a ficar com medo, tipo, daquilo. Comecei a ficar assustada com aquilo. E daí tipo, com essa idade eu já saí com meus irmãos pro centro de noite. E daí e daí tinha vezes que ele falava pra mim que eu não podia sair, tipo assim, tu não pode sair nem que seja com teu irmão, sabe? E daí eu comecei a ficar pressionada com aquilo, só que eu ficava mal, porque, tipo assim, eu era uma criança e eu tava tendo o primeiro contato com um relacionamento que não era pra ser, não era no tempo, né? E daí eu comecei a ficar mal por aquilo que estava acontecendo, e daí, enfim, esse guri terminou comigo, não foi nem eu que terminei com ele, ele terminou comigo 3 vezes, e nesse período, ele ficou com uma menina que era minha amiga. Daí foi passando tempo e nesse tempo, para mim, tipo assim, para toda pessoa, eu acho que vai passando por essa série de problemas, o que ela procura sempre é o consolo da família, né? Só que no meu caso,
eu buscava o consolo e ali não tinha consolo. Na minha casa, tipo assim, o que eu sofria, quando eu sofria bullying na minha escola, eu ia para minha casa e na minha casa eu sofria mais do que eu sofria na escola. E daí eu preferia estar na escola sofrendo do que estar em casa sofrendo mais ainda. E daí, para muitas pessoas, a mãe sempre é o consolo, né? Sempre é onde tu vai deitar e falar da tua vida. E a minha mãe, tipo, ela é, na verdade, uma mulher que ela é muito trabalhadora, muito guerreira, ela faz de tudo, tudo pra gente, sabe? Só que ela era uma mãe presente fisicamente, mas ela era ausente, ela é ausente emocionalmente. Então, eu não podia, ela nunca me perguntava como foi o meu dia, ela nunca falava como foi o dela. Então, tipo assim, eu não lembro a última vez, eu não lembrava a última vez, nesse período, eu não lembrava a última vez que ela falou pra mim que me amava. E daí isso doía muito pra mim, porque daí na minha cabeça era que todos os meus irmãos são mais importantes do que eu. E, tipo assim, ninguém sabe o que tá acontecendo na minha vida, ninguém se importa com a minha vida. E daí foi passando esse tempo e eu fui levando isso. Daí sempre quando a minha irmã brigava comigo, eu brigava com a minha irmã, a minha mãe sempre ficava do lado dela. E daí isso pra mim era pior ainda. Daí quando eu achei que ia melhorar a situação, eu comecei a entrar em depressão, que daí foi uma série não muito distante, na verdade, que eu comecei a ficar mais em casa, a me trancar no quarto, daí autoestima muito baixa, tipo assim, às vezes eu tava em um lugar e daí eu passava na frente do espelho e eu começava a chorar, tipo, eu não gostava de mim, eu não gostava de como eu era, eu não gostava do que eu falava, eu achava que ninguém gostava de mim, e daí eu comecei a trancar no quarto, daí tinha vezes que eu orava, Deus, por favor, se tu me ama de verdade, me leva daqui, porque eu não aguento mais ficar aqui, eu não aguento mais viver essa vida, eu não aguento mais não ser importante para ninguém. E daí eu me culpava muito por meu pai não ser um pai presente, eu começava a achar que eu era uma filha, que eu era uma péssima filha, que eu não prestava nem para ser uma filha, nem para nada, sabe? Eu comecei a me culpar por amigos que tinham ido embora, eu comecei daí nesse período eu conheci uma amiga e ela foi embora, eu comecei a me culpar por não ser uma amiga boa, porque ela tinha a opção de ficar ou não, só que era coisa, tipo assim, totalmente do diabo na minha cabeça, sabe? Porque, cara, são coisas que vão indo, vão indo, vão indo, daí tudo isso ia me ia gerando uma mágoa muito forte no meu coração. Daí aconteceu que uma vez eu tava em casa e daí eu tinha quebrado, eu acabei quebrando todos os espelhos da minha casa, né? Porque eu tava passando por uma situação tão difícil de autoestima que era tão difícil para mim, tão difícil olhar para mim e não aceitar quem eu era, sabe? Não aceitar como eu era, não saber o que eu ia fazer, o propósito. Eu me achava que nunca ia dar certo nada na minha vida. E eu comecei e daí teve um dia, no domingo, que eu tava em casa, e daí tava todo mundo ali em casa, e daí eu tava conversando com a minha mãe, porque eu jogava basquete antes, pra quem não sabe. Eu jogava basquete, e daí meu professor sempre me prometia, ele sempre me falava que quando eu fizesse 16 anos, ele ia investir em uma bolsa para mim ir, para mim jogar fora, né? E daí eu tava conversando com a minha mãe sobre isso, eu tinha, sei lá, uns 14 anos. E daí tava falando com isso, daí meu irmão, ele tava bebendo, e daí ele começou a jogar palavras de morte sobre a minha vida. Falar que eu não ia conseguir, que todo o dinheiro que a minha mãe investisse em mim, qualquer dinheiro, seja para o que for, ou se fosse para bolsa, seja para qualquer coisa, eu ia estar tirando o dinheiro dela e nenhum desse dinheiro ia ser algo que ia ser bem sucedido, que tudo que eu fizesse na minha vida ia dar errado. E que eu não ia conseguir ser uma jogadora, que eu só ia, sei lá, jogar dinheiro fora e que ele não acreditava em mim e que a minha mãe também não deveria acreditar em mim. E daí isso era num domingo, e daí eu lembrei que tinha um prédio quase do lado da minha casa, e daí eu vim, né? Daí eu vim na celebração, e daí, para mim, naquele momento, foi um consolo, né? Foi um consolo. E daí, quando eu cheguei aqui, eu se deparei com pessoas que não me conheciam, se portavam comigo de verdade. Eu comecei a entender aquilo que Deus tinha para minha vida, né? Foi passando tempo e de novo eu caí. E daí eu comecei a me sentir mal e de novo depressão, de novo ansiedade. Tinha dias que eu ficava no quarto me tremendo de ansiedade, e eu não conseguia fazer outra coisa a não ser ficar ali, sabe? E tinha dias que eu não queria nem acordar, tipo assim, eu ficava o dia todo deitado na cama porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, sabe? Tipo assim, por que eu vou levantar se todo dia é a mesma coisa? Eu levanto, faço tal coisa, finjo que estou bem, e depois eu fico mal de novo,
deito, começo a chorar, que eu peço para Deus me levar, eu cansei de pedir para Deus me levar se ele me amasse de verdade. E daí eu tinha muita vontade de dormir, não acordar mais, de simplesmente morrer, e a única coisa que me parava para mim não realmente me matar, fazer o ato do suicídio, era que eu tinha muito medo de deixar a minha mãe se culpando por aquilo que, por ela mesma, sabe? Eu tinha medo de me fazer uma pessoa mais inútil do que eu estava me sentindo. E daí foi passando o tempo e eu comecei a ter o contato com as pessoas daqui, comecei a ter o contato com a igreja. E daí, de verdade, eu comecei a entender o propósito da minha vida. Eu comecei, toda aquela falta de identidade que eu tinha, tudo aquilo que eu tinha na minha vida, de não acreditar em mim, de ver as pessoas não acreditar em mim, das amizades que deram errado, da expectativa que eu colocava nas pessoas, tudo aquilo Deus foi surpreendendo, sabe? E ele chegou a um ponto de eu sentir ele de verdade. Teve um dia que estava dando tudo errado na minha vida e Jesus chegou e eu escutei a voz dele falando para mim: Roberta, calma, que as coisas não tem que estar no teu controle, isso está certo. Ele queria o controle da minha vida. E quando eu entreguei de verdade o controle da minha vida para Deus, tudo começou tudo começou a se direcionar conforme o propósito. Eu comecei a entender que, independente do que as pessoas falavam, eu andava muito por aquilo que as pessoas falavam, andava muito por que as pessoas achavam, andava muito por tudo isso. E quando eu comecei a desfrutar daquilo que Deus queria para minha vida, eu comecei a entender que, independente do que qualquer pessoa pense sobre mim, Jesus, ele tem pensamentos bons sobre a minha pessoa, sabe? Jesus, ele não morre por uma pessoa inútil. Jesus, ele não morre por uma pessoa chata. Jesus, ele não morre por uma pessoa feia. Não, Jesus, ele tem pensamentos bons sobre mim. Jesus tem pensamentos bons sobre você, sabe? Eu comecei a entender que tudo aquilo que eu passei não foi Deus, sabe? Não foi Deus que me deu depressão, não foi Deus que deu toda a série de problemas. Não, mas daquilo ali ia sair poder para curar outras pessoas. Que aonde eu chegasse, pessoas iam ser marcadas pela minha vida, sabe? E hoje eu realmente entendo por que eu passei por tudo aquilo, sabe? A maioria das pessoas que chegam em mim quando elas querem conselho, elas, elas falam sobre: eu não aguento mais, eu tenho depressão, eu não aguento mais, eu não tenho caminho, eu tô perdida, sabe? E eu tava lembrando agora com essa situação que ontem eu tava no serviço e daí o Pony mandou foto para me mudar a foto das ervas, mandou mensagem para mandar a foto das ervas, e daí eu fui lá no corredor das ervas tirar foto. Só que daí eu tava, tipo assim, só achando o ângulo. E daí, quando vê, do nada, uma colega minha de serviço começou a caminhar pela loja, daí ela começou a caminhar na minha volta. Começou a caminhar na minha volta. E daí, tipo, do nada ela fez uma volta, e daí eu não olhei pra cara dela, tava prestando atenção nas fotos. E daí ela tava chorando. E daí ela falou: me dá um abraço. E daí eu olhei pra ela e daí eu falei assim: ué, o que foi? Daí ela me deu um abraço e ela falou: eu tô perdida, eu não sei pra onde caminhar, eu tenho vontade de dormir, ficar trancada no quarto e não fazer mais nada. E daí eu comecei a falar pra ela do amor de Deus sobre a vida dela. Comecei a falar pra ela que, cara, ela falou pra mim uma vez, eu lembrei pra ela que ela falou pra mim uma vez: Roberta, se não fosse esse emprego agora, eu não sei o que eu ia fazer da minha vida. Eu não sei se eu já teria me matado, eu não sei. Daí eu falei pra ela: lembra que tu me disse que se não fosse esse emprego, tu acha que não é a mão de Deus aqui, tu tá aqui porque ele te escolheu. Tu sabe qual resposta tu tem que dar disso, sabe? O Jesus te ama ao ponto de te renovar, de te transformar a tua vida, sabe? Tudo que tu viveu, ele não quer usar isso contra ti, ele quer te mostrar que através disso vai acontecer algo muito grande na tua vida, sabe? E eu creio que ainda é muito pouco daquilo que eu tenho vivido, sabe? Deus, ele vai me levar a grandes coisas e todas as vezes que eu orava para Deus colocar um ponto na minha vida, eu creio que ele olhava para mim com um sorriso e falava: Roberta, eu não quero colocar um ponto, eu quero colocar uma vírgula, porque ainda tem muita coisa para te viver, ainda tem muito para te experimentar, sabe? E eu tinha mania de olhar só para o meu problema e focar só nele, só que a verdade é que a solução estava do meu lado, no meu quarto, falando que tinha uma saída, que tinha um propósito, que tinha um caminho. E eu creio que muitas pessoas, enfim, eu comecei a estudar sobre isso e 800 mil pessoas por ano, elas tentam suicídio. E eu creio que quando eu olhei isso, doeu muito meu coração, mas eu via muito forte Jesus falando que aquele número ia ficar tão pequeno, mas tão pequeno,
que não ia fazer mais sentido para nenhuma pessoa depressão, que quando a depressão chegasse perto de Jesus, a depressão ia sair correndo, porque onde há Jesus há muita vida. E eu creio, sabe, que através disso, através da minha história, através da história de vocês, do testemunho de vocês, muitas pessoas elas serão marcadas, sabe? Que nem o pastor estava falando, às vezes nós temos um receio de falar da nossa história. Só que a verdade é que é através dessa história que Jesus quer fazer. Ele não quer que você fale a história de outra pessoa, ele quer que você fale a sua história. Ele quer que você valorize a sua história, porque através da sua história ele quer tocar pessoas, sabe? Entenda e perceba e desfrute de valorizar a sua história, sabe? A sua história é importante para Jesus, ela tem que ser importante para você também. Cada processo, sabe, que nem o Vitor estava testemunhando, quando nós não focamos, quando nós não fazemos que a nossa história seja importante, como ela é para Jesus, nós acabamos achando que é uma história qualquer. Mas a história de fulano, o testemunho de fulano é tão poderoso, ele morreu, ele ressuscitou. Não importa, sabe? Aquela história é dele e Deus usa daquela forma ele, sabe? Só que a sua história, os seus detalhes, aquilo que você passou, os processos, todos eles, sabe? Jesus, ele quer usar a sua história para tocar pessoas, porque talvez Deus ele queira usar Deus quer usar eu para pessoas com depressão que já tentaram suicídio, e Deus quer usar aquela pessoa que está morrendo, enfim, sabe? Deus ele tem a sua singularidade na sua história e ele quer usar ela do jeito que ela é, sabe? Valorize essa história, fale sobre essa história. Tem pessoas que estão a um ponto de ser salvas quando você falar, sabe? Então, desfrute. Jesus está chamando a gente para um novo tempo onde a igreja se levanta, sabe? E a palavra diz que Jesus não vai voltar quando o coronavírus ou o caos estiver aí. Não, Jesus vai voltar quando a igreja se levantar de verdade, sabe? E a igreja se levanta de verdade quando ela fala o seu testemunho, quando ela fala aquilo que Jesus fez na sua vida, quando você fala aquilo que Jesus fez na sua vida. E eu creio que quando medite, sabe, durante essa semana, tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, porque daí você vai entender o verdadeiro poder de Deus, sabe? O verdadeiro amor de Deus pela sua vida. Eu acho que era basicamente isso que eu queria compartilhar. Aleluia. Amém, irmãos. Poderoso demais o testemunho, né? Como a Roberta estava falando, cada um de nós tem uma história. E Deus nos escolheu, né? Porque há um povo, né? Você vai lembrar lá da história do chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão para fazer algo diferente que ninguém tinha feito. E não era uma questão simplesmente de Abraão fazer algo, mas era que Deus ia fazer algo através dele. Então o chamado ele é um chamado para se tornar dependente de Deus, né? E aí Deus então usa toda a história de Abraão, né, de antes, usa todo o contexto, né, a promessa, a palavra, usa tudo isso para que uma nação fosse gerada. Então eu tenho muito forte no meu coração que quando Deus nos chama, né, ele usa a nossa história, porque tem um povo que necessita ouvir a nossa história. Pode ter certeza, assim como a Roberta está falando, tem um grupo de pessoas que está sedento em ouvir a história que Deus tem, que Deus está criando na tua vida, ok? Lembra do cego, né? Jesus, quando está caminhando com seus discípulos, os discípulos perguntam: mestre, mas quem é que pecou porque ele é cego? Foi os pais que pecaram? Foi ele que pecou? Né? Eu já falei sobre isso, mas é uma pergunta sem pé nem cabeça, se tu for parar para pensar, né? Como que ele vai ter, né? Ele vai ter pecado antes, né? Ou seja, não é os pais deles pecaram e ele, como um feto na barriga da mãe, ia sofrer uma consequência. Não é assim. Mas ainda assim, lembra que acontece o quê? Ele vai e Jesus diz, né? Não importa, né? Não importa se for os pais, se foi ele, não importa nada. Ele é assim para que a glória de Deus manifeste na vida dele. Entende? Então, a nossa história é assim, o que aconteceu conosco, ok, foram feridas profundas, foram cicatrizes, né? São cicatrizes marcantes que estão hoje, né, na nossa vida. Só que eu quero dizer, isso é para que a glória de Deus se manifeste. Muitas pessoas, elas decidem permanecer nas suas feridas. Não, permita que Deus sare, cure elas, para que elas sejam usadas para que outras pessoas sejam alcançadas, ok? Isso não é o final da história.
Entende? Então, a sua história, né? Deus que permitiu que acontecesse, ou ainda Satanás atentou contra você, e Deus cuidou de você, guardou você, mas o que ele diz? O que a palavra diz? Que ele torna a maldição em bênção. Então, quando Satanás achou que estava ganhando, não, Deus usa você como um testemunho de vitória, um testemunho de restauração, um testemunho de vida. E assim como aquele cego, qual que é o testemunho do cego? Irmãos, esse é o testemunho mais poderoso. E esse é o nosso chamado não é para pregar a Bíblia, sabia disso? O nosso chamado é para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas. Eu lembro que o cego chegou, quando questionaram ele, e aí, quem é que foi que te curou? Foi Jesus, mas não sabe que hoje é sábado, não sabe que hoje não pode. Aí o que ele disse? Cara, é o seguinte, eu só sei de uma coisa, eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo, e pronto. Entende? Esse é o nosso chamado. A gente não é chamado para explicar a Bíblia, explicar a história bíblica. E amém, se nós tivermos esse conhecimento, mas isso não salva ninguém. O que salva é simplesmente Jesus. O que salva é as boas novas. O que salva é o Evangelho. Então, quando você chegar e explanar a sua história diante da pessoa, você não vai dizer para ela, você não vai falar sobre teoria criacionista e teoria evolucionista. Não, você vai dizer para ela, cara, é o seguinte, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. E eu chamo você para experimentar dessa história. É pontos. E a pessoa agora ela tem uma decisão. Porque você colocou, você explanou a salvação diante dela. Você, aconteceu comigo, agora eu ofereço para você. Você quer? E aí eu e você estamos dando oportunidade para uma pessoa ser salva. E assim como a minha vida foi transformada, assim como a vida da Roberta, assim como a vida de cada um que está aqui no aplicativo, cada um das nossas células, cada um dos nossos irmãos, nós temos uma história. Eu quero dizer para você, não desconsidere a sua história. Permita que Deus use a história. A palavra diz que Ele é o autor da vida, amém? E você sabe que o autor, ele tem a propriedade sobre a sua obra. Entende? Então, a nossa vida nós entregamos para ele é o autor da obra, ele pode usar, nós não temos direitos autorais, entendeu? O direito é dele, porque ele é o autor da nossa vida. Ok, irmãos? Nós vamos cear agora e eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre você. Você será, você é, mas você será nesses dias, de uma maneira mais intensa, um canal de Deus, será alguém que influenciará pessoas, a sua história, a sua vida. Talvez você não dê importância para ela, talvez você esteja escondendo a sua história. Não, eu quero dizer, não esconda a sua história. Mostre a sua história, aqui que está a glória de Deus, entendeu? Na sua história, dos milagres que aconteceram na sua vida, a transformação que aconteceu em você. Você pode ter certeza que tem alguém, tem um povo que está esperando por isso, porque isso foi por isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos aqui, e esse é o nosso chamado. Amém, irmãos? Pega aí o cálice, pega o seu cálice, pega aí o pão, vamos cear. Aleluia. Aleluia, irmãos. Eu estou muito, nesses dias, super, né, encorajado com a perspectiva de que Deus vai fazer conosco. Amém? Deus está fazendo. A gente, né, nós somos espirituais e o Espírito testifica no nosso espírito, né? E eu não sei se você, eu vou tentar aqui explanar a minha expectativa no meu espírito, né? Lembra assim aqueles dias de muito calor e aí a terra ela clama por chuva, por água, né? E aí naquele dia que a coisa começa a desenhar uma chuva, né? As nuvens começam a fechar e começa a chover em algum lugar muito distante. Mas aquela chuva ela traz meio que uma brisa, meio que um frescor assim, né? Então você começa a sentir aquele frescor antes de começar a chover. Antes de começar a chover, mas você sabe que vai chover porque o ambiente todo demonstra e mostra que vai chover. Então a expectativa no meu espírito é essa, entendeu? É como se fosse um barulho muito forte de chuva vindo de longe. E eu já não me considero alguém, né, experiente, mas maduro em algum sentido, espiritualmente, e eu tenho algumas percepções espirituais, né, de tempos. E como eu falei para os irmãos, né, a percepção espiritual é essa. A percepção espiritual que eu tenho no meu espírito é essa, né? E talvez você esteja, né, questionando algumas coisas para com o Senhor, né? Talvez você esteja questionando os tempos, né, que você está vivendo. Talvez você esteja até questionando o lugar que Deus colocou você, né? Talvez você esteja perguntando para Deus o porquê que Ele trouxe você para esse lugar, trouxe você para essa cidade, trouxe você para a Cidreira, trouxe você para o litoral, e você está, né, nessa crise, não sabe o que Deus quer com você. Eu quero dizer que Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar, sabe, aquilo que você passou, a sua história,
sabe, Deus vai usar para que pessoas sejam salvas, irmãos. E essa expectativa minha está conectada com a palavra que diz, com a visão de João. Lembra, no Apocalipse, João disse que viu uma multidão, irmãos. João viu muita gente de branco, muita gente sendo salva. A Bíblia não diz em nenhum momento quantas pessoas vão ter no inferno. Ela não diz se vai ter muitas ou poucas, mas a palavra diz que é muitas pessoas que vão ser salvas, amém? Romanos 5,19 também diz que por pecado de um, muitos, todos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um, muitos se tornarão justos, ok? Então a palavra diz que serão muitas pessoas, a palavra diz que é multidão, a palavra diz que é muita gente. Então eu creio, irmãos, nessa colheita, nesse tempo, nessa última hora, nessa questão abundante. Jesus diz em João 4, né, para os discípulos, dizendo: vocês estão esperando chegar o tempo, mas eu quero dizer que já chegou, porque os campos já estão brancos, é o tempo de colheita, é o tempo de nós colhermos, irmãos. Aquele sangue derramado lá na cruz, o sangue, né, dos apóstolos, o sangue dos missionários que chegaram aqui no nosso país, irmãos. Eles foram a semente para a colheita que nós vamos participar nesses dias. Isso não fala somente de mim, fala de mim, de você, dos nossos irmãos, das nossas células, sabe? Deus, ele quer salvar todos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a palavra, essa é a vontade de Deus. Então seja encorajado, irmãos, seja encorajado nessa noite, testemunhe do evangelho. Não olhe para você, não simplesmente olhe para os seus problemas, mas olhe para aquele que chamou você, olhe para o seu chamado, para o seu propósito, porque grandes coisas ele tem na sua vida, amém? E a palavra diz, o próprio Cristo dizendo, né, para nós fazer algo em memória dele. A obra já aconteceu, a obra está concluída, a obra está pronta. Tetelestai, ele declarou naquela cruz, mas ele diz: fazei isso em memória de mim, em memória de mim. E a palavra diz, então, Paulo, né, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer que o pão, ele é o pão que é para a vida. Paulo diz para a igreja de Coríntios, por isso que muitos dormem, é por isso que muitos morrem, porque não creem no pão, irmãos, não creem na vida de Deus. Eu quero dizer, você precisa de aplicar a fé no corpo de Cristo, na vida de Deus, no corpo que foi transpassado, que foi ferido, a vida inesgotável em Cristo, no corpo dele. Ele sofreu, ele foi transpassado, ele foi ferido, e a palavra diz que pelas pisaduras dele, eu e você já somos sarados. É uma questão de fé, é uma questão de crer. Então, a promessa bíblica é que você vivemos uma vida em abundância, mas sarados e curados, aleluia. E a palavra também diz que o cálice representa o sangue, e o sangue diz que nós fomos justificados. O sangue diz que esse sangue, ele é o cálice da nova aliança. A nova aliança é diferente da antiga aliança. A antiga aliança era na lei. Você recebia se você fazia. Não, na nova aliança não. Tudo já está pronto. Tetelestai, ele bradou naquela cruz, e nós só bebemos. Ele trocou de cálice conosco. Ele bebeu lá na cruz. Lembra, né? Que é colocado diante dele um isopo, né, com vinagre azedo, e ele bebeu aquele cálice dos pecadores, para que eu e você bebêssemos o cálice da vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós oramos nessa hora, como igreja, louvamos ao Senhor, agradecemos pelo teu favor e pela tua graça, agradecemos pela vida do Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, nesses dias, levanta-nos, ó Pai, como igreja, com a revelação do Evangelho da graça, com a revelação, ó Senhor, da pregação do Evangelho. Levanta-nos, ó Pai, como uma igreja que testemunha, que declara, que proclama os teus feitos, ó Pai, diante de nós. A tua palavra diz, Senhor, que a criação aguarda com intensa expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então é o tempo da manifestação dos filhos de Deus, Pai. Nós agradecemos pelo cálice, nós agradecemos pelo pão que representa o teu corpo, Senhor. E participamos dessa hora como filhos, participamos dessa hora como igreja da mesa do Senhor, porque sabemos que tudo está nela. A provisão já foi liberada. Em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. A convicção de que você é filho, você é amado, você é eleito do Senhor, você é justificado, irmãos. Romanos 8 vai dizer que não há condenação, não há acusação,
nada contra os eleitos do Senhor, irmãos. Então, nada pode nos parar. Jesus disse, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, irmãos. Nós não vamos parar, porque o desígnio celestial é esse. Nada pode nos parar. Não, Satanás não pode nos parar com acusação e condenação. O coronavírus não pode nos parar. Enfermidade nenhuma pode nos parar, porque Jesus, o nosso Senhor, deu um desígnio. Amém. Ecoa na eternidade. Amém. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, aleluia. Sobre mim, sobre você, sobre nós como igreja, sobre nós como família de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Um ótimo restante aí de noite, um bom descanso. Amanhã estamos novamente aqui compartilhando testemunho poderoso, irmãos, e crer no sobrenatural do Senhor desses dias. Amém? Amém. Você é a ferramenta que Deus escolheu. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Amém. Boa noite.